nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo de número 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor lança fora todo medo. O evangelista João, ele dá ênfase no amor. O evangelista João, ele escreve em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O evangelista João vai escrever que Deus é amor, e Deus é amor mesmo. Você já sentiu medo? É interessante essa pergunta, porque várias pessoas têm medo e exteriorizam esse medo. Algumas vezes o medo é comum, todas as pessoas têm medo de certo animal, tem pessoas que têm medo de dormir no escuro. Então essa pergunta, se você já sentiu medo, é uma pergunta que leva muitas pessoas a responder. O medo é um sentimento primitivo do ser humano. Ele nos torna mais cuidadosos em situações de risco e nos torna mais ágeis e rápidos em situações que precisamos de uma resposta rápida do nosso físico. É interessante que uma coisa que o medo faz é aumentar a adrenalina. E ao aumentar a adrenalina, nós respondemos ao medo de diversas formas e diversas maneiras, de forma rápida. Esse tipo de medo faz parte do instinto de sobrevivência e foi colocado no ser humano por Deus. Deus nos criou com um medo que é positivo. Eu até gostaria de trocar a palavra medo pela palavra prudência. A Bíblia diz que devemos ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. E essa prudência é gerada por essa sensação de medo que nos faz recuar algumas vezes, que nos faz tomar atitudes mais cautelosas. Mas existe um tipo de medo que é ruim. É interessante que existe um tipo de medo que nos leva a desistir de coisas boas e nos faz ficar parados, acomodados na vida. É aquele jovem querendo namorar uma jovem e tem medo de conversar com ela, e esse medo paralisante que não faz esse jovem ir até a jovem para pedir ela em namoro ou iniciar o namoro. Esse tipo de medo não vem de Deus. É um medo junto com vergonha, com timidez, este medo paralisante. Este tipo de medo não vem de Deus, pelo contrário, nos impede de experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Na maioria das situações, esse medo é resultado de investidas do diabo em nossas vidas. Satanás lança na sua mente, no seu coração, que você não vai conseguir, que você não vai ser possível para você fazer isso. E esse medo paralisante vem do adversário. Ele gera insegurança, ele gera desconfiança, ele gera incredulidade. Impressionante como este medo gera em muitas pessoas a incredulidade, roubando da sua alma, do seu coração, a fé no impossível que Deus tem para as nossas vidas. Então esse medo paralisante, que não vem de Deus, vem do adversário, ele gera incredulidade. Nos faz ficar adiando decisões que precisamos tomar para benefício, para que a bênção chegue até nós. Temos que tomar decisões que temos que tomar por timidez ou ansiedade. O medo algumas vezes gera timidez, a timidez gera medo,
o medo gera timidez e também temos a questão da ansiedade. A ansiedade está envolta num medo de coisas que vão acontecer e que nós não dominamos. Precisamos vencer esse tipo de medo para podermos conhecer a Deus e crescer no conhecimento e intimidade com o Senhor. Você quer crescer neste conhecimento e intimidade com Deus e dar uma virada, uma mudança, gerar uma mudança na sua vida? As pessoas que têm experimentado mudança são pessoas que têm vencido o medo. É muito interessante um ditado que diz que todo corajoso um dia foi covarde. Simplesmente ele mudou, ele decidiu enfrentar os seus medos. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, a minha irmã tem fobia de elevador, medo de elevador, paúria de elevador, e ele estava comigo e disse: você tem que enfrentar este medo, nós vamos de elevador. Precisamos enfrentar os nossos medos. Ela foi junto, nós enfrentamos juntos aquele medo para vencer, para eu vencer o medo, para você vencer o medo. Nós precisamos enfrentar. E nós não estamos sozinhos para enfrentar o medo. Deus está conosco neste embate, neste combate contra as coisas que temos medo e que nos paralisam e nos impedem de sermos abençoados. Você quer crescer em conhecimento e intimidade com Deus e dar uma virada em sua vida? Então precisa livrar-se do segundo tipo de medo. O segundo tipo de medo que te paralisa. O primeiro gera precaução, o primeiro gera segurança, o primeiro é natural e normal, a gente toma um certo cuidado, né? Primeiro, decida confiar em Deus. Primeira atitude é decidir confiar em Deus, na sua palavra, aconteça o que acontecer. É uma confiança que se apega à palavra de Deus e que decide que tudo que você deposita o seu coração, a sua alma, a sua mente é sobre a palavra de Deus e as suas promessas. Muitas vezes nos sentimos inseguros porque não sabemos o que está nos reservando amanhã. O que vai acontecer amanhã? Como não sabemos o amanhã, não sabemos qual a melhor decisão a tomar hoje. Como o nosso entendimento é limitado, nem sempre conseguimos entender o que Deus nos diz, ouvir a voz de Deus, compreender a voz de Deus, discernir a voz de Deus na hora de tomar a decisão. Muitas vezes nos sentimos inseguros para fazer o que Ele manda e desobedecemos. É impressionante que a reação de muitos, na dúvida, no medo de tomar a decisão, acaba desobedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus não gostaria que nós estivéssemos fazendo. Lembre-se, Deus não tem uma compreensão limitada das coisas e situação. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe que é melhor. Por isso, decida confiar em Deus, mesmo quando você não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Decida sempre obedecer à vontade de Deus. Sabe quando você discute com alguém e na discussão você está até certo naquela discussão? Você está certo, você tem a razão naquela discussão, mas Deus fala para você: libera perdão ou peça perdão. E aí vem uma crise, porque você disse assim: mas eu estou certo, por que vou pedir perdão? Aí Deus está dizendo para você que o relacionamento é mais importante do que você ter razão e você está certo. E aí eu preciso, mesmo não entendendo, mesmo algumas vezes não querendo, nós precisamos obedecer a Deus, porque Deus tem uma visão além do que nós estamos enxergando, entendendo e compreendendo. Aquele pedido de perdão vai gerar bênção sobre a sua vida e sobre a vida da outra pessoa. Por isso nós precisamos confiar em Deus, depender em Deus e principalmente obedecer a Deus. Em muitos momentos de medo, Deus vai dizer para você e para mim: precisamos enfrentar os nossos medos. A coragem surgirá, a coragem vai brotar
da sua e da minha decisão de enfrentar os nossos medos, e não estamos sozinhos. Deus está conosco. Decida confiar em Deus mesmo quando você não está entendendo muito bem, mas obedeça. Persevere firme na fé. Persevera firme, crendo que Deus é aquele que está no controle e no comando de todas as coisas. Muitas pessoas dão mais ouvido às preocupações, às palavras negativas que geram dúvida, do que a palavra de Deus, que traz confiança em Deus e a fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir, entender, compreender, buscar viver esta palavra, entender esta palavra. Eu preciso mastigar esta palavra. Esta palavra tem que estar no meu coração. Por exemplo, quando vem o medo da morte, e aí eu vou para a palavra que Jesus disse: aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Então eu preciso impregnar minha alma, o meu coração, desta palavra que diz que mesmo que nós venhamos morrer, aquele que crê em Cristo Jesus, anda com Cristo Jesus, vai ter vida e vida eterna e abundante. Eu vou vencer o medo da morte, crendo na palavra, sabendo que Deus está comigo, que a morte não é o fim e que eu sou um ser eterno. Aí eu consigo vencer o medo da morte. Eu estou passando por uma situação de escassez, de necessidade, e tenho medo. O Senhor, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso que a minha alma, a minha mente, o meu coração se encha da palavra, e eu combato os meus medos com a palavra. Sabe aquele exame que você fez? Está com medo de constatar que tem uma enfermidade? Isaías 53, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E aí você descansa no Senhor, toma posse desta palavra, crê que o seu exame não vai dar nenhum tipo de enfermidade, crê que o teu exame não vai dar enfermidade de herança, que muitas vezes na família tem uma enfermidade hereditária, como diz a medicina, mas aí você vai para a palavra, se alimenta da palavra, toma posse daquilo que o Senhor Jesus fez por você. Nós atendemos uma senhora de uma certa idade, que ela sonhava, ela tinha sonhos, que ela perdia a salvação, a vida eterna. E no outro dia, quando nós íamos visitá-la, que ela contava o sonho, eu tenho medo de perder a minha salvação. E aí nós dizíamos para ela: fica com a palavra, que não importa o pecado que a senhora cometeu, porque no sonho dela o adversário vinha atacar a ela para convencê-la que o pecado dela fez ela perder a salvação. Aí nós vamos para a palavra: pecado confesso, pecado que houve arrependimento, o sangue de Cristo Jesus purifica, perdoa de todo o pecado, para tirar ela do medo de perder a salvação por pecados que ela tinha cometido, mas Deus já tinha perdoado, Jesus já tinha vertido sangue na cruz para perdoar os pecados dela. Do que você tem medo? Do que você precisa ir para Jesus e dizer: Jesus, eu tenho medo disto mesmo, tira este medo que está no meu coração. E Ele tira, te dando segurança, te dando paz. Persevere, dando ouvido para a palavra de Deus, que traz confiança e fé. Quer dar uma virada em sua vida? Então fique com Deus, continue crendo em Deus, na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. Fica com aquilo que Deus diz de você, e não aquilo que as pessoas dizem de você. Algumas pessoas têm medo de perder o emprego. Seja um exímio profissional, um bom profissional, se dedique no seu trabalho. Está com medo de perder o seu emprego? Se dedique, se esforce. Não apresente atestado frio, não faça corpo mole para trabalhar, dedique-se, esmere, e aí você não precisa ter medo. Se dedique, se esmere no seu trabalho, confie que Deus vai honrar a semeadura que você está fazendo profissionalmente.
porque nós colhemos o que plantamos. Eu já tive que despedir pessoas, mas ao despedir pessoas eu dizia aquilo como profissional, ela deixou de fazer como profissional. Em contrapartida, outros na mesma linha de profissão, se dedicando, se esforçando, se esmerando, dando o seu máximo. Está com medo de não passar no vestibular? Se dedica nos estudos. Estude novamente, continue estudando. Deus vai honrar a semente que você está plantando dos seus estudos. Descanse em Deus, mas também estude, faça a sua parte. Está com medo de perder o seu marido? Está com medo de perder a sua esposa? Busque em Deus ser um excelente marido, uma excelente esposa. O que você está com medo? Apresenta para Deus e diga para Deus: Deus, me ajuda. Eu não quero viver com este medo no meu coração. Revela aquilo que eu preciso fazer. Senhor, faz aquilo que o Senhor precisa fazer, para que esse medo não roube a minha paz, a minha alegria. Muitas pessoas se deixam levar pelo medo e perdem a vida abundante que Jesus quer dar a elas. João 10,10 diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância não é uma vida que tem esse medo que paralisa, esse medo que rouba o teu sono, esse medo que não deixa você curtir as coisas boas da vida. Existem pessoas que ficam guardando o dinheiro com medo de faltar por amanhã. A precaução da poupança, de guardar a correta, é salutar. Mas existem pessoas com tanto medo que deixam de desfrutar do fruto do seu trabalho, daquilo que ela está granjeando com o suor do seu rosto. Precisamos guardar, mas não podemos deixar de desfrutar das bênçãos da vida. Tem medo de faltar? Guarde um pouco, mas não deixe de viver. Deus espera que eu e você desfrute de vida em vida em abundância, sem medo de ser feliz. Você quer? O que você quer? Você quer cultivar o medo paralisante? Tem até pessoas que falam: eu não fiz isso, não fiz aquilo, porque eu tenho medo. Estava conversando com uma pessoa que estava tirando a carteira de motorista de habilitação. E ela estava com muito medo do teste prático. Eu disse: olha, tem que vencer, você precisa treinar, você precisa se esforçar, você precisa vencer o medo da avaliação, porque essa carteira de motorista está nas tuas mãos. E aquela pessoa venceu o medo, enfrentou o teste e tomou posse da bênção, da habilitação nas mãos dela. Confie em Jesus. Ou viver com medo é desconfiança de Deus, é desconfiança de Jesus. Se você quer confiar em Jesus de todo o seu coração, você quer confiar em Jesus de todo o teu coração? Quer que Jesus faça parte da sua vida, trabalhe na sua alma, nos medos paralisantes? Peça para Ele: Senhor Jesus, eu preciso vencer esse medo, o Senhor me ajuda? Eu conheço pessoas que têm um sonho de experimentar uma viagem de avião, mas tem medo de entrar no avião. Se você confiar em Jesus, se você buscar em Jesus, se você depender de Jesus, Ele tira esse medo paralisante, você vai realizar um grande sonho. Conheci uma pessoa que tinha um carro zero na garagem, mas estava com medo de sair com este carro. Tinha medo de bater o carro. Este medo de provocar um acidente, ele é positivo. Ele é necessário para quem dirige, para tomar certo cuidado. Mas não pode, não deve nos paralisar. Buscamos em Deus, orientamos a pessoa que ela não estaria sozinha ao dirigir o seu automóvel. Explicamos para ela que Jesus estava dando ordem aos anjos a respeito dela, mas que ela precisava, para vencer aquele medo de dirigir, ela precisava tomar a decisão de dar o primeiro passo, entrar no seu carro, dar partida e sair da sua garagem, vir à igreja. Eu lembro que ela veio conversar comigo, estava chovendo, ela veio de guarda-chuva, usando o guarda-chuva e o carro guardado na garagem. E nós fomos trabalhando com ela essa confiança, essa dependência de Deus nos nossos medos. E num atendimento eu disse: só venha nesse atendimento se vier no seu carro. E eu lembro que
uma irmã da igreja era muito amiga dela, e eu liguei para essa irmã da igreja e falei: faz um favor para mim, tal dia, tal hora, bate lá na casa e peça que você quer vir com ela no carro dela na igreja. Passa confiança que você está lá para vir com ela para a igreja de carro. Algumas vezes, queridos, nós precisamos da ajuda de alguém para vencer os nossos medos. Você precisa, eu preciso da ajuda de alguém para vencer o nosso medo. É como você aprender a nadar. Você precisa algumas vezes ter alguém que te segura sobre a água e que diz assim: pode bater os braços, eu não vou deixar você afundar. Nós precisamos de ajuda de pessoas para vencer o nosso medo. Esta irmã foi, e as duas vieram para a igreja de carro, e ela chegou ali no gabinete, um sorriso de orelha a orelha, dizendo: pastor, eu vim com o carro, a irmã veio comigo, não aconteceu nada. O Senhor Jesus, Ele tirou o medo que estava no meu coração para dirigir o carro. E agora eu sei que Ele está comigo. Todas as vezes que eu pegar este carro, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, o Senhor está com você. E Ele quer arrancar da nossa alma, do nosso coração, todo o medo paralisante. Identifique quais são os medos que têm paralisado você, impedindo você de realizar o seu sonho, impedindo de você de desfrutar da bênção, desfrutar da vida e vida em abundância. Nós vamos orar para que o Espírito Santo visite o teu coração atual. Nós vamos orar, pedir que o Espírito Santo te fortaleça, que você creia que Deus está com você e Ele opera na minha alma, na sua alma, tirando todo tipo de medo paralisante que nos impede de viver vida abundante, seres maravilhosamente abençoados. Quero orar com você e por você. Deus Todo-Poderoso, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus, o Senhor que conhece o coração, a alma, a mente do teu filho e da tua filha, sabe que medo está paralisando o teu servo, a tua serva, impedindo de receber a bênção, impedindo de ter vida e vida em abundância. Que teu Espírito Santo gere na vida do teu servo e da tua serva, gere intrepidez, gere coragem, Pai, gere certeza da salvação. Eu convido você a receber no seu coração Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu convido você a colocar uma das mãos no seu coração e confessar com os teus lábios, dizendo: Jesus Cristo, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu recebo Jesus Cristo, eu recebo o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor está escrevendo o meu nome no livro da vida. Eu creio que sou filho, herdeiro e co-herdeiro das bênçãos do Senhor. Eu creio que o Senhor está entrando na minha vida e tirando os medos paralisantes da minha alma, tirando o medo, Senhor, que impede de desfrutar das bênçãos do Senhor, arrancando pela raiz o medo da morte, a incerteza para onde eu estarei indo quando fechar os meus olhos. Eu creio que o teu Espírito Santo está me convencendo que eu sou um ser eterno, que o Senhor está comigo, que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao meu respeito, que jamais de espécie alguma eu estou sozinho diante dos enfrentamentos que eu tenho que ter com os medos, Pai. Eu creio que o Senhor está fazendo esta obra maravilhosa. Receba a presença de Cristo Jesus sobre a tua vida, receba poder e graça, receba o amor abundante do Senhor sobre a sua vida, receba a salvação, receba Cristo, receba coragem e intrepidez vindo do Espírito Santo de Deus. Vencendo os medos, Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém.